Boa noite! Estamos aqui com o quadro Tirando Dúvidas e hoje estamos com uma convidada muito especial, a psicóloga Vanessa Reis. Boa noite, Vanessa Reis, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Yolanda. Boa noite para você que está aí nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. E você que tem aí alguma pergunta, não fica com vergonha não. Você pode estar nos enviando a pergunta, que eu estou aqui à sua disposição e terei um imenso prazer em responder. Muito obrigada, Vanessa. É um prazer estar com você aqui no nosso quadro. Muito obrigada. Vanessa, essa pergunta é muito interessante. Eu encontro muitas pessoas desse jeito por aí. Olha só a pergunta dessa pessoa. Oi, doutora. Tenho um filho adolescente, sempre adolescente. E ultimamente ele anda muito nervoso. Não posso perguntar nada para ele que ele se irrita. O que devo fazer, doutora? Boa noite, muito obrigada pela sua pergunta. Nós sabemos que a fase da adolescência não é uma fase fácil. Né? O cérebro de um adolescente é um trabalho em andamento, ou seja, ainda ele está em desenvolvimento. Certo. Alguns estudos mostram que o córtex frontal do cérebro não se desenvolve completamente até que a pessoa faça seus 20 anos. Em alguns casos, o amadurecimento cerebral ele acontece até por volta dos 30 anos. Então, muitas vezes, o adolescente ele se sente pressionado e irritado diante das novas responsabilidades que precisa assumir nesta fase. Certo. As transformações físicas e emocionais são intensas. Então vai aí uma estratégia para os pais. Isso é bom. Isso é muito bom. O segredo nesta fase, se você tem um filho ou uma filha que está passando, que está passando por essa situação, o segredo nesta fase é escutar mais e falar menos. E é isso que é difícil. Isso que é difícil. Porque o filho irrita os pais, irrita a mãe, e aí pronto, vira aquela confusão no lar, né? É um problema, né, Vanessa? Mas está aí um grande segredo. Então não adianta transformar a conversa em um sermão. Porque às vezes o adolescente ele chega da escola, né, ele chega da atividade, ele quer conversar, e a mãe tem aquelas recomendações a fazer. Então ela fala, pega sua roupa que está jogada no quarto, faz isso e faz aquilo. Nem escuta o adolescente. Então ele já chega nervoso, que pode ser que ele passou por algum problema na escola. Então ele já chega querendo conversar, chega querendo um amparo. Aí encontra a mãe irritada também, pronto. Aí complica tudo, né? Ele já passou por um momento difícil, um momento de estresse. Aí ele chega na casa dele, muitas vezes ele encontra também a pessoa estressado. Então, né, como que fica a cabeça de adolescente? É verdade. Então, nessa fase é muito importante que os pais eles tenham uma certa tolerância, né, que tenham muita paciência. Principalmente a paciência que está faltando muito, né? Muito. Para poder entender esse momento do adolescente, né? Porque ele está em fase de transformação, de amadurecimento. Então, esse nervoso, essa explosão, essas palavras, né, assim, muitas vezes que agride, bruscas, né, que agride. Então, muitas vezes é por conta desses hormônios que estão, né, aflorados. É verdade. É um momento de transição. Então, é importante, né, que os pais tenham paciência, né, e procurem escutar mais e falar menos. Isso é um grande segredo. Isso é muito importante para você que está aí nos assistindo, saber que a mãe, principalmente, tem que se controlar. Isso. Nessa fase do adolescente, né? Isso. A minha mãe respeitar, porque na verdade eu fui terrível quando eu era adolescente, viu, Vanessa? Fui terrível, mas a minha mãe manteve a calma, como você está dizendo. A minha mãe manteve a calma. Quando eu chegava lá explodindo, jogando as panelas que ela cozinhava, alguma coisa assim, o que eu fazia? Eu ficava brava com ela em tudo, mas ela sempre com aquela calma, sempre tranquila. E aí depois que o adolescente toma um banho, né, cai ali na realidade, que até ofendeu a mãe e tudo, aí a gente acaba pedindo perdão,
para a mãe. Eu fiz isso muito com a minha mãe, mas a minha mãe teve paciência. Isso, Yolanda, você Muita falou uma paciência. coisa muito importante, né? Porque às vezes o adolescente ele chega, né? A pessoa que está irritado, você percebe, né? Quando você vai falar com ele, pelo semblante, né? É verdade. Dá pra gente perceber que não é o momento de falar nada, né? Então a gente tem que ter essa percepção, observar, esperar o momento certo de falar. Para conversar. É verdade. Isso vai fazer uma grande diferença. A minha mãe fazia isso. Eu chegava explodindo da escola, eu chegava jogando a mala dos cadernos e para tudo quanto é lado. Yolanda deve ter sido terrível. Fui muito terrível. Para quem me conheceu quando eu era novinho, meu Deus. Mas tudo tem solução, tudo tem jeito, tudo dá certo. Se a mãe não tem essa paciência, o melhor é fazer o que é, né, Vanessa? Procurar uma psicóloga, chegar lá e explicar o problema, que ela vai conseguir contornar, né, Vanessa, essa situação entre mãe e entre filhos, né? Isso. Porque isso, eu tenho certeza que isso acontece com muita frequência no seu consultório. De mães com problemas assim, desse tipo. De adolescentes, porque essa fase de 16, 14, 16, né? É difícil. Nossa, é uma fase assim que os adolescentes acham que eles sabem tudo. E não quer saber de nada de orientação de mãe nem de pai. Acha que o pai e a mãe estão falando tudo errado com a gente. Não é verdade, Vanessa? Eu creio que no seu consultório deve ter muitos casos desse tipo, né? Muitos casos. E é interessante que é uma fase que é difícil para o adolescente e é uma fase que é difícil para os pais também, de ter que lidar com este momento, né, do adolescente, este momento de irritação. Então é tanto difícil para os filhos como difícil também para os pais. É verdade. Tá aí a dica, tá aí o jeito que você pode se entender, né, com o seu filho, com a sua filha, como a Vanessa explicou, e também se o negócio se avolumar, né, se o negócio vier a virar uma briga constante, né? Porque às vezes acontece famílias que brigam constantemente com os filhos. E isso não é normal, né, Vanessa? Isso não é normal. Não, isso muitos não casos tem como. É preciso uma intervenção de um profissional. Então aí tá explicado. E qualquer coisa, você que é mãe, você pode procurar uma profissional da área, uma psicóloga, que ela vai orientar o pai, orientar a mãe, orientar os filhos, talvez até em separado, né, Vanessa? Eu não sei como funciona. Em muitos casos, é muito interessante, porque em muitos casos a mãe quer mandar o filho ou a filha, os pais querem mandar os filhos. Mas tem alguns casos, quando chega no consultório, o adolescente, e eu vou atender, eu percebo que muitas vezes não é só ele que estava precisando de um acompanhamento psicológico. Muitos casos, os pais precisam até muito mais do que o filho, do que o próprio adolescente. Você vê como é que é? Tá aí. Tá bem explicadinha essa pergunta aí, que foi enviada para nós, e que Deus abençoe você e que procure e se entender aí com o seu filhinho, com a sua filhinha. E qualquer coisa, temos a orientação da psicóloga e qualquer outra dúvida, né, Vanessa? Isso. Essa pessoa pode estar de novo mandando outra pergunta para ela responder. Teremos um imenso prazer em certo. ajudar. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada, viu, Vanessa, por essa resposta tão bonita. Obrigada a você. Vanessa, muito obrigada por essa participação maravilhosa de você estar aqui conosco. Eu só tenho que te agradecer porque muitas pessoas que estão nos assistindo, com certeza, foram abençoadas. Amém. Eu que tenho que agradecer por este convite. Amém. Eu quero agradecer a você que mandou a sua pergunta, que participou deste programa. E você que tem aí também algumas dúvidas, você pode estar enviando, que será um prazer responder. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Você que tem dúvida, mande aqui a sua pergunta. Você vai ser respondido na maneira do possível aqui, porque o nosso tempo às vezes é curto, mas ela vai tentar sempre estar passando para você o que é preciso para você tomar uma atitude na sua vida. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e uma boa noite. Boa noite.